Olá, amigos. Chegamos ao capítulo 5 de nossa disciplina, onde estudaremos acerca da autoridade espiritual do pastor. O conceito de autoridade empregado neste capítulo é o que deriva do termo grego exousia, direito, poder, autoridade, que se define como sendo o direito de exercer o poder. É a condição que dá ao oficial eclesiástico o poder de se fazer obedecer e de deliberar com efeitos, tanto na esfera física como na espiritual. Sobre este direito nos ocuparemos neste capítulo. Reunido com seus discípulos na Galiléia, após a ressurreição, Jesus proclamou sua absoluta autoridade, tanto no céu como na terra. Esta autoridade daria suporte para a missão que seus discípulos receberiam na sequência. Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Marcos acrescenta que a autoridade outorgada dava aos discípulos ascendência sobre demônios e enfermidades, de forma que estes poderiam expulsá-los. Não fora a primeira vez que os discípulos de Jesus o ouviram proclamar sua autoridade, estendendo-a também a eles. Por ocasião do êxito obtido pelos 70 discípulos numa incursão missionária, Jesus lhes havia outorgado autoridade sobre pessoas, demônios e enfermidades. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Lucas capítulo 10, versículo 19. Os eventos narrados no livro de Atos dos Apóstolos testificam da autoridade transmitida aos discípulos de Cristo para fins de realizarem o seu reino. A exemplo de Cristo, que curou enfermos, expulsou demônios, etc., assim seus discípulos fizeram, confirmando a autoridade recebida de Deus em Cristo. Entretanto, é verdade que é preciso exercer esta autoridade com responsabilidade. A autoridade delegada ao pastor deve ser exercida exclusivamente para este fim. Vindicar a autoridade própria da posição de pastor para outro objetivo que não seja o já prescrito nas Escrituras é pecado. Pedro alerta para que o ministro não cometa o erro de se achar superior, com direitos de domínio sobre o rebanho de Deus que lhe foi confiado. É frequente, por exemplo, que pastores não aceitem oposição ou censura ao seu trabalho ou pessoa, sob a alegação de possuir ascendência sobre seu crítico. Qualquer imposição de um ministro sobre seus liderados, com fins de satisfação pessoal ou interesse particular, coloca-o na marginalidade em relação à autoridade. Arbitrariedades no exercício do ofício pastoral não constituem abuso de autoridade. É pecado, pois contrariam a palavra de Deus. O pastor jamais deve se esquecer de que seu cuidado para com as ovelhas de Deus deve corresponder ao alto preço pago por Jesus na cruz, fonte de toda a autoridade espiritual. O postulante ao ministério, ou já consagrado pastor, deve evitar que a vaidade o faça vindicar os direitos que sua posição lhe confere. A grande responsabilidade do pastor enquanto portador de autoridade espiritual é que a mesma seja empregada para os fins para a qual foi delegada, promover o reino de Deus. E a imposição de mãos, que relação existe entre esta prática tão antiga e a questão da autoridade? Em toda a Bíblia, a imposição das mãos está presente como uma forma de transmissão de poderes ou bênçãos aos recipientes. No Antigo Testamento, os animais sacrificados recebiam a imposição das mãos dos sacerdotes antes do sacrifício, significando a transmissão do pecado do indivíduo ao animal. Também com a imposição das mãos, os patriarcas abençoavam seus filhos, transferindo-lhes direitos e responsabilidades. No Novo Testamento, a imposição das mãos aparece como meio de transmissão de cura para os enfermos, do dom do Espírito Santo e como rito de ordenação ou consagração, sendo este objeto de nosso interesse. Como cerimônia de ordenação ou consagração para o exercício do sacerdócio ou liderança, a imposição das mãos, como fora dito anteriormente, é um hábito antigo.
Foi assim que Josué foi consagrado para liderar Israel no lugar de Moisés. Sabemos que o ato em si não legitima um chamado, mas confirma um ministério, assim como comunica o reconhecimento pelos líderes cristãos e pela Igreja do poder outorgado. Pela imposição das mãos, os 7 diáconos foram consagrados. Paulo e Barnabé foram separados para o trabalho missionário e, da mesma maneira, Timóteo foi consagrado. A leitura que a teologia pastoral faz desse processo é a de que a autoridade do ministro é dada por Deus, mas não sem a anuência de um clero ou presbitério, já estabelecido que, como mediadores, são instrumentos de Deus na outorga de autoridade divina ao candidato. Outro elemento presente no rito da ordenação é a unção. A unção, quando ministrada aos sacerdotes do Velho Testamento, representava a consagração do candidato para o cumprimento de seu ministério. Igualmente, a imposição das mãos feita pelo pastor sobre as ovelhas de Cristo deve comunicar a transmissão de bênçãos ordenadas já no comissionamento dado por Jesus aos seus discípulos pouco antes de sua ascensão e transferido por meio da ordenação até os dias de hoje. Os doentes seriam os principais recipientes destas bênçãos, considerando que todas as referências bíblicas vertem para esta conclusão. A eficácia da imposição das mãos reside na anuência dada também pela imposição das mãos durante a ordenação ao ministro que abençoa. Não é somente para curar que o pastor pode fazer a imposição das mãos, mas estender os braços na direção do recipiente na proclamação de bênçãos também se verifica na Bíblia. Era desta forma que os patriarcas proferiam as bênçãos sobre seus filhos. Jesus também fez uso desta prática ao abençoar as crianças e seus discípulos. Na doutrina neotestamentária, o óleo passou a ser um tipo do Espírito Santo que, na sua ministração, simboliza a ação do Espírito Santo sobre o recipiente que o recebe ou recebe os benefícios divinos. É isso aí, vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus, até a próxima lição.